irmãos que são pós-milenistas, quem sabe um pré-milenista histórico, um pré-milenista dispensacionalista. E aí, como é que vamos conviver com tudo isso? A intenção da lição de hoje é apenas falar um pouco sobre cada uma dessas correntes, porque o tema está baseado em Apocalipse capítulo 20, que é o texto do Apocalipse que fala sobre milênios, sobre os 1000 anos. E obviamente que nós teremos adiante uma lição no Apocalipse. Nós estamos ainda no capítulo 11, nós teremos uma lição específica no capítulo 20. Então vou apenas adiantar nessa manhã, vou ver com vocês pelo menos os 3 primeiros versículos do capítulo 20 do livro do Apocalipse. Mas antes de a gente começar, Paloma vai ali me ajudar. Obrigado, Paloma, pode deixar aí mesmo. Eu lhe agradeço a ajuda, viu? A cooperação. Todos nós temos acompanhado os noticiários, a questão do grande drama dos refugiados, né? E há muitos temas envolvendo isso, obviamente. Aquela cena daquela criança, né, morta lá na Turquia, ou aqueles mais de 100 que estavam dentro de um caminhão, baú, tudo isso, essas coisas todas chocam. Teve um líder europeu que fez um comentário demonstrando a sua preocupação com o cristianismo, né, por conta de muitos desses árabes, muitos muçulmanos, né, e acompanhando os noticiários, eu vi até algumas atitudes assim de repulsa, de veemência, né? Mas esse é um assunto assim para a gente tratar diante de Deus com muita oração, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, estamos vivendo ainda essa realidade, vivemos há algum tempo, mas estava pelo menos mais nas manchetes, né? A questão dos haitianos, que vinham para o Acre e literalmente eles eram jogados, lembram-se? Eram jogados lá para São Paulo, né? Então é um estado mais rico, vão para lá. Eram colocados num ônibus, sem as mínimas condições, né? Então, obviamente que essa questão humanitária, fiquei pensando muito sobre isso. Às vezes alguns jornalistas e alguns repórteres, eles falam assim, com muita veemência, fazendo críticas a alguns desses líderes europeus, mas a questão que eu queria levantar é o seguinte: quantos desses jornalistas estão dispostos a receber um haitiano na sua casa, por exemplo, né? a acolher? E lembrei-me da palavra do Senhor Jesus, da atitude do Senhor Jesus, vendo a multidão, compadeceu-se, porque estavam aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Como nós precisamos olhar com os olhos de Jesus. Essa é uma realidade. Pensando nessa palavra desse líder europeu preocupado com o cristianismo, e pensando assim, será que não é uma oportunidade também para evangelizar as pessoas? Obviamente que quando nós pensamos no continente europeu, nós bem sabemos a realidade espiritual daquele continente, um continente secularizado. Mas obviamente que pela graça de Deus existe um remanescente fiel, tem gente de Deus ali, e quem sabe é uma oportunidade. Eu creio, queridos, que precisamos orar, e às vezes a nossa oração será muito honesta, muito sincera, quando a gente simplesmente disser: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu queria que a gente refletisse sobre isso, que a gente estivesse orando, inclusive como nós temos um compromisso bíblico de orar pelas autoridades constituídas, até orar por esses líderes também, que estão reunidos, que estão procurando uma solução humanitária, né, que venha a minimizar esse sofrimento, porque são pessoas que estão fugindo dos conflitos, fugindo das guerras, da violência, da miséria. Agora, lembro-me sempre de uma palavra de Leandro, de uma das lições que nós estudamos, o primeiro bloco de lições, né? A maneira como a gente vê o céu muda a forma como a gente enxerga a terra. E a gente crê firmemente em um Deus que está no trono, que reina, que é o Todo-Poderoso.
e como temos aprendido, o Evangelho triunfará. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos começar. Primeira coisa, eu tenho gostado muito do reverendo Leandro, dos seus escritos, da maneira como ele aborda. Tenho, inclusive, procurado conhecê-lo melhor, eu não o conhecia assim de perto, ouvido os sermões que ele prega, lido os seus escritos, né? E quando ele trata desse tema das correntes escatológicas, né, ele tem a honestidade e a humildade para dizer que nenhum de nós, seja qual for a nossa corrente, nenhum de nós tem certeza absoluta sobre esse assunto. Então, ninguém fique aflito. Olha, eu sempre fui um pré-milenista histórico, né? Agora estou estudando uma linha escatológica diferente, né? Na verdade, queridos, todos nós, pela graça de Deus que estamos em Cristo, nós temos convicções nos absolutos, naquelas verdades que não são negociáveis, né? Todos, seja qual for a corrente, cremos na ressurreição dos mortos, na vida eterna, na volta do Senhor Jesus, no arrebatamento da igreja. Cremos firmemente nessas coisas. A questão que eu queria levantar agora para a nossa reflexão é: nós vamos falar em um reino milenar, de 1000 anos, ou em um reino eterno? Essa é a questão para a nossa reflexão. E vejam, essa é uma palavra de Leandro, né? No momento da vinda de Jesus, ele estabelecerá um reino de 1000 anos ou um reino eterno? Aí vejam lá, esse assunto divide os cristãos evangélicos. Nenhum assunto é tão controvertido em teologia do que o milênio, e nenhum texto causa mais discussão do que esse do Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 10, é exatamente o texto que fala sobre o milênio. Queria só levantar uma questão aqui. Até então, nós temos aprendido sobre o livro do Apocalipse, sobre o aspecto literário do livro do Apocalipse. Temos aprendido que ele é epístola, que ele é profecia e que ele é apocalipse, exatamente por conta da linguagem, dos símbolos, dos sinais. E temos aprendido também a não interpretação literal do livro do Apocalipse. A questão que, especialmente os que são amilenistas, né, você tem que, Huckman diz assim, esse termo amilenista nem procede, né, porque amilenista quer dizer não milênio, né, mas esses que se autodenominam amilenistas creem na essência de um milênio, agora de uma perspectiva diferente. Então, por que iríamos interpretar, é a questão que eu quero levantar, os 1000 anos agora de forma literal? Leandro até levanta uma questão interessante. O Apocalipse fala sobre os 7 Espíritos de Deus, não é isso? E temos aprendido sobre o significado do número 7. Então, se fizermos uma interpretação literal, nós temos 7 Espíritos Santos. Essa é a questão. O que é que vamos interpretar literalmente, ou interpretamos tudo literalmente, como fazem os pré-milenistas, os dispensacionalistas, ou nós não vamos interpretar o livro, o texto, o conteúdo literalmente. Então vamos aqui correr rapidamente pode até passar, Paloma, esse aí. Vamos entrar logo nas correntes, né? Como eu disse no início, há 4 posições em relação ao milênio, né? São elas: o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Há uma diferença bem interessante essas duas correntes pré-milenistas, né? A maneira como Israel é visto. Os dispensacionalistas separam Israel da igreja. As outras correntes, especialmente os amilenistas e os pós-milenistas, entendem que a igreja é o Israel de Deus, né? Inclusive até agora
pouco o pastor Kleber fez essa citação, né? Citando até o apóstolo Paulo. Quem é o Israel de Deus? Né? A Bíblia diz que nós somos descendentes, somos filhos de Abraão. Abraão é o pai daqueles que creem, é o pai dos crentes, né? E o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre o Israel de Deus. Então vamos ver, em linhas gerais, cada uma dessas correntes, né? Estão citando ali, o termo não é um termo feliz, porque sugere que não exista um milênio. O que é que creem os que são chamados amilenistas, né? Quando eles leem Apocalipse capítulo 20, estão dizendo, não se trata de 1000 anos, assim, um período, um espaço de tempo, literalmente de 1000 anos, não um período de tempo, mas que o milênio de Apocalipse 20 já está em atividade. Ou seja, assim creem os amilenistas. Nós já estamos vivendo esse período do milênio. Quando é que ele foi inaugurado? Com a primeira vinda de Cristo. E quando é que chegará o final? Com a volta, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós já estamos vivendo, né? Mas aí a gente vai ler daqui a pouco Apocalipse 20, né? Fala que o diabo foi amarrado, né? Então parece que ele está muito soltinho, né? Para quem foi amarrado. Vamos entender o significado do amarrado, né? E inclusive vamos nos lembrar do contexto histórico. Como o pastor Kleber lembrou também, João estava exilado lá na ilha de Patmos e recebeu essa revelação do Senhor para escrever as 7 igrejas da Ásia Menor, que viviam um período dificílimo sob o domínio de Domiciano, o imperador romano. Cristãos eram mortos, eram presos, eram torturados, tinham seus bens confiscados. Você imagine para a igreja, naquele momento, naquele contexto de duras provas, receber essa palavra, né? Satanás está amarrado, ele está preso. Qual é o sentido disso? Então, assim creem os amilenistas, né? O milênio já está em atividade, terminará com a segunda vinda de Cristo e com a instauração de novos céus e nova terra. Então, o milênio para os amilenistas não é literal, período de 1000 anos, literalmente, mas ele é espiritual. Por isso a ênfase dos amilenistas é um reino eterno e não um reino de apenas 1000 anos, né? Paloma, por gentileza. Agora os pós-milenistas, vejam que há uma semelhança no pensamento dos pós-milenistas, né? Eles defendem também que o milênio será antes da segunda vinda de Cristo. Quando a gente estuda a história dos avivamentos espirituais, quando você lê o que Deus fez ao longo da história, o que Ele fez na Europa, o que Ele fez na América do Norte, o que Ele fez na África, o que Ele fez na Coreia do Sul, por exemplo, o que está fazendo agora, por exemplo, na China, onde, em termos percentuais, a igreja mais cresce no mundo, com toda perseguição, com toda opressão, com todas as dificuldades. Mas eu, particularmente, queridos, e eu sei que muitos de nós, eu oro por avivamento, eu creio no avivamento, eu espero no avivamento, mas durante muito tempo essa corrente, né, esteve em voga, porque qual é a convicção? Olhe, haverá um tempo de prosperidade e paz advinda da pregação do Evangelho em todo o mundo. As pessoas serão alcançadas, as pessoas serão transformadas. O mundo se transformará gradativamente em um lugar muito bom, onde o mal será reduzido ao mínimo e as nações cooperarão entre si, cristianizando o mundo. E aí, ao final desse tempo de prosperidade espiritual, de cristianização do mundo, Satanás será solto e então ele enganará as nações. Agora, honestamente, quando nós olhamos para a realidade, queridos, o mundo está melhorando,
as coisas estão melhorando, a gente consegue vislumbrar essa cristianização do mundo, ou tem aumentado a apostasia, por exemplo, ou tem crescido a incredulidade, a dureza do coração. Só para a gente pensar, assim, creem os pós-milenistas, né? Vamos ver essas duas correntes pré-milenistas. Primeiro, chamado pré-milenismo histórico, que olha para Apocalipse 20 e faz uma interpretação literal. Por exemplo, o milênio será estabelecido quando da volta gloriosa de Jesus. Então, quando ele voltar, será estabelecido então esse período, será um reino de 1000 anos sobre a terra, e o Senhor regerá as nações com cetro de ferro, minimizará o mal existente, estabelecerá uma era de ouro, reinando a partir de Jerusalém. E ao final do milênio, Satanás será solto, convencerá as nações a fazerem guerra contra Jerusalém. Então descerá fogo do céu, consumirá as nações rebeldes, e em seguida o Senhor estabelecerá o seu juízo e o tempo eterno, né? Esse é o pré-milenismo histórico. Agora, o outro pré-milenismo, chamado dispensacionalista, ele tem muita semelhança com o pré-milenismo histórico, porém há detalhes que são bastante específicos, né? Por exemplo, os dispensacionalistas distinguem duas vindas de Jesus: a primeira para o arrebatamento dos salvos, e a segunda depois de 7 anos de tribulação, para o estabelecimento do milênio. Como eu disse no início, para os dispensacionalistas há um tratamento diferente entre Israel e a igreja. O Senhor veio para o povo de Israel, como o povo de Israel rejeitou a Jesus, está lá no Evangelho, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Então a igreja teve essa oportunidade, né? Olha ali, o Evangelho é oferecido aos judeus, eles rejeitaram, Deus ofereceu aos gentios, formou a igreja. No entanto, no fim, ele voltará a tratar com Israel. Uma das características principais do pré-milenismo, seja ele o histórico, ou seja o dispensacionalista, é a interpretação literal dos textos também do Velho Testamento, especialmente naqueles que dizem respeito a Israel, e a interpretação literal também do livro do Apocalipse. Então, Paloma, agora um quadro vai só mostrar uma síntese desses temas, né? Por exemplo, quais são as semelhanças? No tema segunda vinda de Cristo, vejam que os amilenistas, os pós-milenistas, eles creem da mesma maneira. Um evento simples, nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda e o início do estado eterno. Quando a gente lê Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, lembram-se, Paulo tinha passado um período curto em Tessalônica, plantando a igreja, estabelecendo as bases. Ele saiu de Tessalônica, foi para Bereia, depois para Atenas, e quando estava em Atenas, ficou sozinho, mandou seus companheiros de volta, para que eles visitassem os irmãos a quem ele tinha evangelizado, porque eles tinham ficado lá num ambiente de perseguição. Quando Timóteo e Silas voltaram, Paulo já estava em Corinto, e ele recebeu notícias dos Tessalonicenses. Eles estavam bem, estavam firmes, estavam crescendo, a fé que eles professavam estava ultrapassando fronteiras. O Evangelho havia realizado mudanças profundas em suas vidas. Eles haviam deixado os ídolos e serviam ao Deus vivo. No entanto, eles tinham um problema, dúvidas, especialmente questões escatológicas. Por exemplo, eles pensavam assim: Cristo vem logo. Alguns, inclusive, a gente lendo 1 e 2 Tessalonicenses tem essa visão. Tinham, quem sabe, deixado suas atividades, deixado de trabalhar,
porque a vinda dele é iminente. E havia uma tristeza, alguns tinham morrido, e eles pensavam assim: bom, os que morreram ou morrerem antes da vinda de Jesus não subirão com ele. Essa era a tristeza. Aí Paulo escreve, capítulo 4: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, como aqueles que não têm esperança, porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão para o encontro com o Senhor, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo termina dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Evento simples: a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, o início do estado eterno. Os pré-milenistas históricos, arrebatamento e segunda vinda são simultâneos, mas Cristo retorna para reinar na terra, estabelecendo assim esse reino milenar, o milênio. E os dispensacionalistas, a segunda vinda de Cristo está dividida em duas fases, né? Retorna para buscar a sua igreja e depois para estabelecer o milênio após 7 anos. Então essa é a visão de cada uma corrente no que diz respeito à segunda vinda. Agora, quanto à ressurreição, vejam que também há milenistas e pós-milenistas creem da mesma maneira: ressurreição geral de crentes e incrédulos na segunda vinda, o juízo de Deus. Os históricos pré-milenistas, ressurreição dos crentes, dos convertidos, dos servos de Deus no início do milênio e dos incrédulos no final, depois dos 1000 anos, né? E os dispensacionalistas, no que diz respeito à ressurreição, eles falam de 3 ressurreições: ressurreição dos crentes na segunda vinda, dos judeus depois de 7 anos, e os incrédulos ressuscitando para a condenação. Então, 3 ressurreições: a igreja, os judeus e os incrédulos. Vamos lá. O próximo, sobre o julgamento. Os amilenistas e pós-milenistas creem assim: quando da volta de Jesus, todos serão julgados. Os históricos pré-milenistas, julgamento na segunda vinda e depois do milênio. E os pré-milenistas dispensacionalistas, julgamento na vinda, depois da tribulação e depois do milênio, também em 3 fases. Sobre tribulação, muita gente que foi criada no Evangelho, né, que começou a ter medo do livro do Apocalipse. Uma das questões era o medo da tribulação. Então, lembrado, falava assim: misericórdia, né, quando passar pela tribulação. Como creem as correntes, né? Os amilenistas dizem que agora mesmo, na era presente, nós estamos já no período da tribulação. Assim também os pós-milenistas, os históricos pré-milenistas, né? E os dispensacionalistas creem: primeiro a igreja será arrebatada e depois a tribulação. E sobre o milênio, os amilenistas, voltando a lembrar o que disse Ockman, o termo não é feliz, né? Porque senão seria uma negação do milênio. Os chamados amilenistas não negam o milênio, eles não o interpretam de forma literal. Crentes reinam com Cristo no céu e sobre a terra até a segunda vinda do Senhor. Os pós-milenistas, a presente era entrará no milênio pelo progresso dos povos mediante o Evangelho. Os pré-milenistas históricos, um milênio futuro depois da vinda de Jesus, um reino milenar literal sobre as nações, um período literal de 1000 anos, né, depois da vinda de Jesus. E os dispensacionalistas, um milênio futuro após a vinda de Jesus, um reino milenar literal sobre as nações.
a visão sobre Israel, né? Os amilenistas creem que a igreja é Israel no Novo Testamento, não há nenhuma distinção. Eu gosto muito daquela palavra que Paulo diz aos Efésios: Jesus é a nossa paz. Ele derrubou a parede da separação, de ambos ele fez um povo, né? E diz, ele mesmo escreveu, na igreja do Senhor não há distinção. Os pós-milenistas também, os históricos, igreja é Israel no Novo Testamento, porém Deus tratará com Israel separadamente. E os dispensacionalistas fazem essa diferença entre Israel e igreja. Deus tem um programa para cada um dos grupos. E só para vocês terem uma ideia e ficarem com um coração consolado, não é? Será que eu serei arrebatado se eu for de uma corrente diferente, não é? Só para lhe tranquilizar, não é? Isso não é um essencial da fé. E o próximo quadro que Paloma colocará vai mostrar nomes de peso que tinham visões diferentes, né? Olha aí, alguns desses nomes nós conhecemos, né? E homens de peso, estudiosos, homens eruditos, homens piedosos, mas que tinham visões distintas sobre esse assunto. Volto a lembrar Leandro Lima, que é o pastor que tem sido instrumento de Deus para os nossos estudos, não é? Ele é um estudioso, fez o seu programa de doutorado e o seu trabalho final exatamente no livro do Apocalipse. É um rapaz estudioso, um rapaz piedoso, mas tem a humildade, que é fruto da espiritualidade mesmo, de um temor de Deus, né? Para reconhecer, né, que ninguém tem certeza absoluta sobre cada uma dessas correntes. Quando a coordenação da escola dominical se propôs a fazer uma classe única com esse tema, para trazer essa visão, era no intuito, obviamente, de instruir, mas também de tranquilizar o coração de todos. De que precisamos mesmo, queridos, e nós temos estudado isso, né, e temos ouvido isso do púlpito da igreja também. Nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus sempre com humildade, na dependência do Senhor, orando como o salmista: desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, crendo que a palavra de Deus é autoritativa, que ela é suficiente, que ela é inspirada, que ela é útil, que ela é a palavra de Deus, e ela tem tudo o de que precisamos saber sobre Deus, e tudo de que precisamos saber para viver como agradar a Deus. Isso é que é o essencial. Todos nós cremos na volta gloriosa do Senhor Jesus, e deveríamos fazer como diz a Bíblia, né? Esperar e apressar esse dia. Todos cremos que haverá novos céus e nova terra. Todos cremos que o Senhor Jesus reina, que Ele é o Senhor. Mas agora vamos, nesses minutos que nos restam, queridos, vamos abrir Apocalipse capítulo 20. Vejam que é um capítulo pequeno, de grande valor, porque esse é o capítulo do Apocalipse que fala sobre milênio. E esse capítulo descreve o aprisionamento de Satanás. O que é que Leandro tem nos ensinado? Que nós não podemos estudar o Apocalipse entendendo que um capítulo será a sequência de um outro, não é? Por exemplo, Apocalipse 20 não é a sequência de Apocalipse 19, conquanto ele esteja depois do 19. É diferente quando a gente está estudando um livro histórico, que a gente está lendo os eventos, acontecimentos históricos. Mas esse livro é diferente. Nós temos aprendido que ele está dividido em 7 partes.
e que ele conta a mesma história 7 vezes. Ele conta e reconta, dando ênfases diferentes, apontando para algumas verdades que não foram tão esclarecidas anteriormente, mas mostrando o triunfo do Senhor Jesus, a vitória da igreja no Senhor Jesus. Então vamos ler o capítulo 20, os versos de 1 a 3. Assim diz: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. A questão aqui é, quando a gente lê expressões assim, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. E aí alguém diz: olha, nós estamos vivendo já o milênio, Satanás já está preso. E aí, opa, como é que ele está preso, né? Agindo desse jeito, né? É isso que eu queria olhar com vocês nos poucos minutos que nos restam. E se vocês tiverem perguntas, e perguntas difíceis, o pastor Cláudio está ali. Daqui a pouco eu passo o microfone para ele, viu? Cláudio e Cleiton. Aí pode fazer bem difícil mesmo, tá bom? Então vamos pensar primeiro nessa questão aqui, que ele foi amarrado, né? E eu tenho 5 textos do Novo Testamento para a gente interpretar Apocalipse 20 à luz desses textos. Primeiro texto, eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 12, início do ministério de Jesus. Mateus capítulo 12. Só por uma questão de contexto, vamos ler a partir do verso 22. Então, fique aí com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler alternadamente do 22 a 29. Ok? Mateus 12, 22 a 29. Preste atenção no texto, alternadamente. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Queridos, todos conhecemos esse texto. Inclusive Lucas introduz aquele tema sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo exatamente neste contexto. Que pelo contexto, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Claro que consiste na incredulidade, mas atribuir aos demônios uma obra que é do Espírito de Deus. Temos aprendido que todo o ministério de Jesus, ele o realizou no poder do Espírito Santo.
Quando ele foi batizado por João Batista, ele orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele. Mesmo Lucas diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. Depois de 40 dias, 40 noites, nos quais jejuou, e tendo sido tentado pelo diabo, resistido à tentação, respondendo com a palavra, Lucas diz que ele saiu do deserto no poder do Espírito Santo e começou o seu ministério. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, Atos dos Apóstolos capítulo 10, versos 37 a 39, ele faz uma referência ao início do ministério de Jesus, depois do batismo de João Batista, como Deus o ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, porque Deus era com ele. Aqui Jesus efetua essa cura e essa libertação, e aqueles incrédulos dizem que ele está fazendo isso por Beelzebu. E Jesus fala sobre esse reino dividido, essa casa dividida, mas preste atenção no verso 29. A palavra que o Senhor utiliza aí: como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e então saquear sua casa? Só para você ter uma ideia, anote aí para estudar depois. A palavra amarrar, que aparece aqui no verso 29 de Mateus 12, é exatamente a mesma palavra grega que aparece em Apocalipse 20, versículo 2, a mesma palavra. O que Jesus usou aqui, ele usou lá, Apocalipse 22, e o prendeu. É a mesma palavra, amarrar. Um outro texto que eu queria ler com vocês, Lucas capítulo 10, é um texto bem conhecido, não vou entrar nos detalhes porque temos um tempo, mas Lucas 10, especialmente os versos 17 e 18, nós temos aqui nesse capítulo 10 a missão dos 70, Jesus mandou 70, de 2 em 2, estão lembrados quando eles voltaram? Olha aqui, Lucas 10, 17, 18, então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, quando eles voltaram radiantes, a alegria deles era essa, até os demônios lhes eram submissos. Jesus diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Percebam que Jesus associa a queda de Satanás com a pregação do Evangelho. É isso? Porque eles foram 70, pregaram o Evangelho. E Jesus associa a pregação do Evangelho à queda de Satanás. Outro texto, João capítulo 12. Esse é um texto belíssimo, todos nós conhecemos também. Alguns gregos vieram para conversar com Jesus, estão lembrados? Queremos ver a Jesus. E João capítulo 12, versos 31 e 32, especialmente. Desde o verso 20 nós temos esse contexto, né? Ora, verso 20, João 12: entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele fala sobre sua morte, sobre necessidade da morte, sobre a ressurreição. Mas olhe comigo os versos 31 e 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será o quê? Será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Chegou o momento, voltando aí ao texto, ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e quando eu for levantado da terra,
atrairei todos a mim mesmo. A palavra expulsar, guarde isso, a palavra expulsar é exatamente a mesma palavra de Apocalipse 20, versículo 3, dizendo que ele lançou. Vejam a relação entre a pregação do Evangelho, a queda de Satanás, e agora essa relação com a expulsão de Satanás e a morte de Cristo. Ele disse que atrairia para si todos os homens. Então, isso é uma referência, queridos, ao Evangelho ser pregado em toda parte, em todo mundo. Obviamente que há lugares fechados, quando a gente estuda sobre as nações mais fechadas ao Evangelho. A primeira que aparece lá é que tem um ditador sanguinário, a Coreia do Norte. Mas mesmo na Coreia do Norte há servos de Deus. Eu queria que a gente compreendesse aqui, é que com a morte de Cristo e a expulsão de Satanás, Jesus disse que atrairia todos os homens. Interessante, quando a gente faz uma relação antes da morte de Jesus, até a morte de Jesus, apenas Israel conhecia o Senhor, não é mesmo? Mas depois da morte de Jesus, como ele mesmo diz aqui claramente, como ele diz claramente, atrairei todos a mim mesmo. A restrição, e essa é a linha que a nossa escola dominical está seguindo, é assim que nós vamos estudar quando chegarmos lá, Apocalipse capítulo 20, a ideia que especialmente os amilenistas entendem, que nós já estamos vivendo esse milênio, esse milênio foi inaugurado com a primeira vinda de Cristo, é que Satanás não pode mais enganar as nações no sentido de impedir que o Evangelho seja pregado. Que o Evangelho tem sido pregado, sim, a todas as nações. Olhando lá de novo, Apocalipse 20, de 1 a 3. Esse texto, queridos, não está narrando uma prisão futura de Satanás, mas a ideia de prisão é uma restrição que foi imposta a Satanás, uma restrição imposta a ele com a primeira vinda do Senhor Jesus. E foi exatamente por causa dessa restrição que alguns simples galileus do primeiro século conseguiram levar o Evangelho a todo mundo civilizado. Aquilo foi um milagre de Deus, exatamente porque o Senhor restringiu a ação de Satanás com a sua morte. Quando você olha, queridos, Jesus na cruz, quando Jesus foi preso, todos se dispersaram, o pastor Cleber falando aqui sobre a negação de Pedro. Pedro negou, mas os outros todos correram, todos se dispersaram. Jesus havia dito antes e preparado Pedro, alertado: todos vos escandalizareis comigo. Mas depois da morte e da ressurreição de Jesus, depois da glorificação de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado, cumprimento da profecia. Vejam, Pedro, poucos dias depois de haver negado a Jesus, agora ele se levanta com os outros apóstolos em Jerusalém, com ousadia, com intrepidez, prega a palavra. Cerca de 3.000 pessoas se convertem, são batizadas, e a igreja vai crescendo, 5.000. Dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, e eles pregando somente aos judeus, e a palavra do Senhor é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, dando a ideia bíblica de simultaneidade, não é um processo, mas simultaneamente, e o Evangelho sendo pregado depois a não judeus também. Hoje,
Não há um único país no mundo que não tenha algum missionário e alguém convertido ao cristianismo. A Bíblia foi traduzida já em quantas línguas, né? Então, dentro dessa visão amilenista, faltando a enfatizar de novo, sendo repetitivo, que o termo não é feliz, né? Porque seria literalmente uma negação do milênio. Mas o que os amilenistas não creem é em um milênio literal, 1000 anos literalmente, é que esse milênio já está em curso, é a realidade do mundo atual. Começou com a primeira vinda de Cristo e se prolongará até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Mas aí eu volto àquela questão que tinha levantado anteriormente. Imagine eles recebendo o Apocalipse e recebendo essa palavra que Satanás está amarrado, ele está limitado. E eles lá no primeiro século dizendo, se ele está limitado, se ele está amarrado, por que essas coisas estão acontecendo, né? Ou olhando nós hoje para a nossa realidade de corrupção, de violência, de injustiça, de miséria, desse drama dos refugiados. Por quê? Por causa da guerra, por causa de ações equivocadas, precipitadas, né, como da invasão do Iraque, ou a guerra na Síria, e o que tem acontecido no norte da África, e o que tem acontecido em outros países, esse flagelo, essa miséria. A grande questão que eu queria levantar alguém agora é: como Satanás está amarrado se o mundo está desse jeito? Na verdade, queridos, a ideia é que ele está amarrado, mas não totalmente impossibilitado de atuar. O que ele não pode fazer é enganar as nações no sentido de que pessoas ao redor do mundo não ouçam o Evangelho. E hoje, pela misericórdia de Deus, há missionários pregando aos muçulmanos, e há muçulmanos sendo convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Há servos de Deus pregando aos comunistas e comunistas se convertendo a Cristo. Há servos de Deus pregando a pós-comunistas e eles se convertendo a Cristo. Essa é a ideia. Ele não pode mais enganar as nações. E o que é dito é que após o fim do milênio, ele reunirá as nações para pelejar contra a igreja. Aí no versículo 8 de Apocalipse, capítulo 20. No entanto, no tempo presente, ele não pode fazer esse tipo de movimento de nações contra o povo de Deus, né? Até porque há nações que ainda são cristãs. Mas esses termos que o próprio Senhor usou, seus apóstolos, prender, expulsar, esses termos servem para descrever a derrota de Satanás que já aconteceu. Nós cremos exatamente assim, queridos. O Senhor triunfou sobre ele na cruz e esmagou a cabeça. O nosso Cordeiro venceu. Ele, Jesus, recebeu um nome que está acima de todo nome. Quando estudamos sobre cavalo branco, seu cavaleiro saiu para vencer e conquistar, simbolizando o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 2 textos ainda, antes de a gente concluir. Hebreus capítulo 2, versículo 14. O escritor de Hebreus está falando aqui sobre Cristo coroado, glorificado, Senhor. Aí no verso 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte
fizesse o quê? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Essa é a ideia. Olhe de novo para o texto. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, quem é ele? Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse texto está dizendo que Jesus destruiu Satanás com a sua morte. A sua morte, que para muitos era derrota. As pessoas passavam pela cruz, meneavam a cabeça dizendo: salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo. Se Deus gosta mesmo dele, vem ajudá-lo. Na verdade, queridos, Jesus não morreu como vítima, morreu como Senhor. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E esse texto está dizendo que Jesus destruiu Satanás com a morte. Vejam que essa expressão, essa palavra é mais forte do que prender, não é? Está dizendo destruir mesmo, destruir aquele que tem o poder da morte. Aí você levanta essa questão: bom, se ele está destruído, como é que ele continua agindo? Na verdade, queridos, que a gente pode dizer convicção, ele continua agindo, mas ele não tem qualquer possibilidade de vitória. Ele está derrotado, ele é um inimigo derrotado. Ele é atrevido, ele é astuto, ele quer fazer barulho, mas ele já foi derrotado, o Senhor já triunfou sobre ele. Por isso, queridos, a igreja do Senhor Jesus, essa igreja militante, ela caminha com a convicção de uma igreja triunfante no Senhor Jesus. Na verdade, a Bíblia diz, queridos, que nós, é porque nós somos limitados pelo tempo, mas nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, já estamos reinando com o Senhor Jesus Cristo. E o último texto, Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Vale a pena ler, é o último texto, desde o verso 8º. Eu quero que você ouça esse texto e fique bem claro no seu coração que Satanás está totalmente derrotado. Diz o verso 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E vejam agora como esse versículo 15 deixa claro que Satanás está totalmente derrotado, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles da cruz. A linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem militar. Nos dias de Paulo, quando um general romano saía para uma batalha, e tendo vencido essa batalha, esse general era festejado nas ruas da capital do império.
um cortejo, um desfile. Quando o general vencedor era aclamado e os derrotados, envergonhados, vinham lá acorrentados. Paulo está usando exatamente essa linguagem aqui, militar. Quando o exército vencia, os perdedores eram despojados de todos os seus bens e até de suas próprias roupas. Depois eles eram amarrados, eram humilhados, porque eram obrigados a desfilar perante os vencedores. O texto está dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, despojou Satanás e o humilhou perante todos com a sua morte gloriosa e com a sua ressurreição poderosa. Portanto, queridos, dentro dessa visão, a expressão prendeu por 1000 anos pode significar a obra do Senhor Jesus na cruz, quando ele triunfou gloriosamente, despojando os principados e as potestades. Bom, chegamos aqui às 11h30, alguns já começaram a sair para buscar seus filhos. A ideia aqui, queridos, não é confundir, não é amedrontar, porque Apocalipse não se propõe a amedrontar a igreja, pelo contrário, a consolar a igreja. Falar que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, de que o nosso Senhor reina, que Deus nos dê a graça de olharmos para o alto, para o trono. O Senhor está governando, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor de todo homem, todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor, queridos. Que a gente tenha essa convicção. E eu creio que o grande desafio nosso, hoje ouvimos uma mensagem bastante tocante sobre perdão. A gente não pode ficar com essa vida cristã mesquinha, cheio de mimimi. Eu não falo com você, eu evito você, eu passo para lá, e depois está tomando a ceia do Senhor aqui. A gente não pode ficar brincando de cristianismo, mimando o pecado. A gente precisa ser renovado, quebrantado, precisa ser cheio do Espírito Santo, viver um cristianismo autêntico, comprometido. A expressão que Pedro usa, esperando e apressando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, com a convicção de que Ele está sendo vencedor. Volto a dizer, você é um pré-milenista histórico, você é um dispensacionalista, você é um pós-milenista, um amilenista. Isso não significa que seu nome está fora do livro da vida, não, porque não é uma corrente teológica que vai garantir sua salvação ou não. É bom que a gente saiba cada uma delas, que a gente se identifique com cada uma delas, mas é muito importante que a gente busque fundamentação bíblica para que a gente chegue a essa convicção, mas que Deus nos dê a graça de crermos nos absolutos. Cremos que Ele venceu a morte, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cremos na ressurreição do corpo, cremos na vida eterna, cremos na volta da glória de Jesus. Interessante que Paulo, que era um apóstolo que recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus, mas mesmo assim ele não sabia o dia da vinda de Jesus. Ao longo da história, alguns se aventuraram, marcaram a data, e depois tiveram que dar uma arrumadinha naquilo que tinham dito, Não, ele veio, mas ele veio para o santuário celestial, e tal, para que não ficasse feio, marcando uma data e errando. Fiquemos com a palavra de Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe. E Paulo, como não sabia o dia nem a hora, escreve uma sessão de diz, nós os que estivemos vivos, porque ele tinha expectativa da volta do Senhor nos seus dias também. Nós que estivemos vivos, seremos arrebatados. Assim cremos. Eu queria convidar o pastor Cláudio para fazer uma oração. E se tiver pergunta, você pergunte a ele, Tá bom? O pastor Cláudio, vem aqui. Já tem gente mexendo comigo ali, dizendo que quer fazer pergunta. É sério, não? Faça.
O pastor, é verdade. Pode-se afirmar que a corrente dispensacionalista estaria mais ligada aos pentecostais? Não necessariamente. Eu acho que a maioria da igreja evangélica brasileira foi tremendamente impactada por essa corrente. Na década de 20, chegou muito forte aqui no Brasil, né? E hoje em dia a gente vive um conflito, porque apesar da igreja presbiteriana, ela está ligada à Confissão de Fé de Westminster, e a Confissão de Fé de Westminster, na visão dela, ela ser amilenista, ou tende a mostrar que seja, porque ela crê naquelas coisas que foram expostas pelo pastor Lutero: quando Cristo voltar, haverá a ressurreição dos mortos em Cristo, haverá o julgamento final de todo ser humano, os crentes serão arrebatados se estiverem vivos e irão para o Senhor, os mortos também, e aqueles mortos que não creram receberão o juízo, tal, para dar a entender isso, né? É muito claro. Então, por isso, os presbiterianos ou os reformados de forma geral, que vêm das confissões de fé da Reforma, são aparentemente amilenistas, mas mesmo apesar disso, a influência da Bíblia Scofield, a influência do movimento fundamentalista, né, chegou muito forte com o dispensacionalismo, e foi ensinado isso muitas vezes nas igrejas, o foco no não passar pela tribulação, tal, era muito enfatizado isso. Então, uma gama de pessoas que hoje, né, são de igrejas históricas, foram muito influenciados por esse pensamento, mas não necessariamente o movimento pentecostal, não. O movimento pentecostal é dispensacionalista, né, de pé roxo, mas não somente esse. Não é exclusivo deles, não. Tá certo? Agora, antes de orar, só colocando uma coisa interessante, essa questão que é o ponto crucial, né? Se Satanás está amarrado, por que ele opera tanto, né? Esse amarrado não é impossibilidade de operar. Mas antes, lembrem-se que só Israel conhecia a graça de Deus. Todas as outras nações estavam escravizadas pelo diabo e condenação. Quando Cristo veio estabelecer o reino que ele veio estabelecer, agora se cumpriu o propósito pelo qual Deus levantou Israel. Em ti, todas as famílias da terra serão benditas. E Satanás, sim, está impedido, né, de escravizar e dominar agora as nações. É nesse sentido que Jesus diz para a sua igreja, quando ouve dos apóstolos a afirmação de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: Pedro, tu és um homem bem-aventurado, porque foi os céus quem te revelou isso. Eu te digo que sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja, e o diabo e as portas do inferno não terão mais domínio sobre isso. Todas as nações estavam escravizadas na condenação. Agora, com a obra de Cristo Jesus, Satanás não tem mais poder de colocar os homens debaixo de condenação. O Evangelho, através da igreja sendo pregada, invadirá todas as nações, alcançará todas as pessoas de todas as etnias, e não somente agora Israel. Nisso, Satanás foi amarrado. Nisso, o valente Jesus, né, o Senhor Jesus entrou na casa do valente Satanás, amarrou Satanás e saqueou os seus bens. Qual eram os bens de Satanás? Os homens escravizados na condenação. E agora o Evangelho veio para libertar. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, igreja, vá e faça discípulo de todas as nações. Saqueie o inferno, né? Porque o valente já foi amarrado. Pregue com ousadia, porque o Evangelho tem poder para tirar as pessoas das trevas e colocar na maravilhosa luz. É nesse sentido, né, que o Evangelho tem. Todo mundo sabe que você é dispensacionalista. Mas os amilenistas e esses outros tipos de pensamentos, eles acham que a partir da rejeição de Jesus pelos judeus,
Os judeus foram arrasados. Os judeus hoje em dia não têm nenhum plano no plano de Deus, e que agora só os gentios é que fazem parte do novo Israel de Deus. O senhor acha que isso é verdade? A Bíblia fala isso? O senhor acha que Israel ainda tem oportunidade? A pergunta é se é a esperança para Israel. Essa aqui é a pergunta, né? Vejam bem, a igreja que nasceu no Novo Testamento não era de gentios, né? Israel, enquanto nação, rejeitou a Jesus como seu Messias. Mas os 3.000 que se converteram ali em Pentecostes eram todos israelitas. Os 5.000 que se converteram consequentemente eram todos israelitas, não é? Então a igreja nasceu em Israel. O que Paulo diz, que Lutero citou aqui muito bem claro, é que não há aqui duas alianças, uma para Israel e uma para os gentios, aí como sendo a igreja. Dos dois, fez um só povo. Ele quebrou a barreira de separação, não é? Então, a igreja de Deus é o Israel de Deus. Nessa igreja, há espaço para israelitas e para todos os seres humanos de todas as etnias da terra, não é? Então, agora, Romanos capítulo 8, 9 e 10 nos aponta para o fato de que nesses últimos dias haverá um reavivamento, um despertamento entre judeus. Aí a gente crê nisso, né? Mas não que há uma aliança específica, exclusiva para Israel, mas que Israel vai se arrepender nesses últimos tempos. Muitos judeus, né, vão reconhecer Jesus como Messias e vão se converter a Cristo, a igreja de Deus. Não há... esse aqui é o ponto, não é? Que Israel está proibida de se converter, que ele foi rejeitado. Não, o evangelho é aberto a todos os povos, inclusive aos judeus, não é? O que tem que haver é o arrependimento. Tá ótimo. Só nessa linha, lembrando só Romanos 1,16, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, depois grego. Então, se for essa a sua dificuldade de se converter ao milenismo, fique tranquilo. Estou brincando. Vamos orar ao Senhor. Pai, como é bom poder estudarmos a Tua Palavra com sinceridade, buscando dela consolo, conforto, direção para a nossa vida. Pedimos que esses estudos que temos feito no livro de Apocalipse possam nos ajudar, Senhor, a ter consolo, a ter ousadia, a ter coragem de viver o Evangelho em sua plenitude, de pregar o Evangelho sabendo que ele é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê, e que não há esperança para o mundo senão o Evangelho de Jesus. Louvamos o Teu nome porque o diabo não mais tem poder sobre as vidas. Jesus conquistou na cruz toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra. E baseado nisso, a igreja recebeu dele a missão de ir e fazer discípulos de todas as partes. Nós pedimos ao Senhor que nos dê a graça, a obediência, a consagração necessária para, como igreja do Senhor, dedicarmos as nossas vidas para fazer discípulos de Jesus, para pregar o Evangelho, sabendo que Ele é o poder de Deus para transformar todo homem. Nós louvamos o Teu nome e pedimos que nos dê o dia de hoje na Tua presença e paz. Um dia de consagração ao Senhor, de comunhão contigo. E que à noite, quando voltarmos para te cultuar, possamos ao redor da tua mesa celebrar a vitória do Cordeiro sobre a morte. Muito obrigado, Senhor Deus. Nos despeça agora com a tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.